Olá meus amigos e clientes, hoje estamos com mais um vídeo aqui. Hoje eu estou com o Gustavo Brasil e o Rodrigo, veterinário, para a gente falar um pouco sobre aquarismo. Olá meus amigos e clientes, hoje estamos com mais um vídeo aqui. Hoje eu estou com o Gustavo Brasil e o Rodrigo, veterinário, para a gente falar um pouco sobre aquarismo. E, cara, é uma área aí que é curiosa, viu? O Gustavo é um amigo nosso aí, cliente lá da loja, e vem muito tempo me buscando aí, né? Falando, né? Vamos lá, vamos mexer com peixe, tô esperando, hein? Incentivar aí, né, o mundo do aquarismo. Cara, eu queria saber de vocês o seguinte, né? Igual eu nem imaginava que aqui dentro de Anápolis, vamos dizer assim, pessoas poderiam ter aquários desses tamanhos, né? Com espécies, vamos falar que espécies brasileiras mesmo, né? E algumas espécies até de fora do país aí, né? E aí eu queria saber um pouco mais, assim, o que vocês me falam, né? Como é que é esse hobby? E eu queria que você me falasse um pouco assim, Gustavo, igual, como é que foi a primeira ideia sua de ter um aquário? Assim, eu acredito que a questão de ter um aquário começa desde pequeno lá, né? Igual eu brinco com os meninos e falo, nossa, desde pequeno eu matava os peixes, porque não media parâmetro, não comprava um beta, colocava num copinho e deixava lá. E assim, hoje a gente conseguiu profissionalizar mais isso, a gente tem um aquário maior, né, que até, às vezes é até mais fácil que um aquário pequeno, coisa que o pessoal se engana, porque se você tem uma explosão de amônia, por exemplo, que a gente pode explicar depois o que é, sim, no aquário pequeno é muito mais difícil você controlar ela, você conseguir ter um êxito naquilo do que num aquário grande, que a gente tem uma filtragem maior. Eu tiro por base lá em casa, minha esposa tem um aquáriozinho pequeno lá, cria uns betinhos e tal, aí assim, não tem o filtro, não tem a questão da higienização, vamos dizer que diária do aquário, né? Aí, assim, eu vejo que para ter um aquário desse tamanho aqui requer toda uma estrutura, né? Isso. Estrutura e também um estudo, uma capacidade mínima de você dar um bem-estar para o animal. Assim, não é um bicho de 7 cabeças, mas algo que requer um pouco de, como diz, um estudo e um pouco de paciência para você conseguir lidar com isso, né? Assim, às vezes o pessoal pensa que o aquarismo, aqui no caso jumbo, é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Você tendo um pouquinho de calma, um pouquinho de estudo, paciência, comprometimento, você consegue... Hoje esse aquário aqui, a gente está na casa de um amigo teu, né? Isso, o Rafael. Que é o Rafael. É um aquário aí que a gente pode ver que é mais ou menos de 1,5 m, né? Não, tem mais. Ele tem mais? 1,80 m? No caso ele é 2 metros de comprimento por 60 de altura e 70 de largura, né? Aproximadamente quantos litros de água? 840 litros. No caso, para a gente fazer uma filtragem de 840 litros, você requer de uma estrutura de quantos mais de capacidade de água para poder fazer essa filtragem? A gente teria que ter mais ou menos, assim, por baixo, 30% da capacidade do aquário na filtragem. Aqui no caso ele está usando a filtragem mecânica, né, que é feita pelo Perlon, e a filtragem biológica, que é feita pela mídia de cerâmica, que é para poder prevenir a amônia. A filtragem mecânica é mais para poder tirar restos, essas coisas do aquário. E a filtragem cerâmica. Até aproveitando aqui no caso, esse aqui seria um reservatório de água para passar pela filtragem. Isso. E ele já usa também como... Ele usa isso como engorda, porque no caso, se ele for colocar esse peixe desse tamanho, acredito que tenha pegado aí, aqui nesse aquário ele vai virar comida, porque querendo ou não é um aquário de carnívoros, né? A gente tem esse cuidado do peixe crescer até um tamanho adequado para poder subir ele pro aquário principal. Pô, cara, top demais. Eu queria saber um pouco mais do Rodrigo, assim. Rodrigo, hoje para você ter um aquário desse, né? Igual aqui nós temos algumas espécies, você pode me falar melhor delas? Sim, aqui na fauna de superfície a gente tem aruanã e lepisosteus. Aruanã é um peixe que a gente tem aqui na bacia amazônica, tem ele nacional, mas no caso hoje, para a gente poder ter um animal desse no aquário, a gente precisa adquirir de um fornecedor que tem ele importado. Os nacionais não podem ser comercializados aqui dentro. Como é que é o nome desse aqui? Esse é um lepisosteus, popularmente lepisosteus. Lepisosteus. Isso, ele é um peixe importado. Conhecido como? É conhecido como boca de jacaré. Boca de jacaré. Carnívoro. Né? Carnívoro. O formato dele lembra bem um jacaré, a cabeça, a boca dele é cheia de dente, que é uma curiosidade. Aí que agora não está visível, mas
Quando ele tá atacando um peixe é possível ver. E os outros todos são tucunarés, né? É brasileiro o tucunaré. Isso, todos eles são brasileiros aqui. A gente tem A algumas gente tem espécies diversos diferentes aqui. aí? Isso. Tem esse aqui que é o borboleta, que é um dos principais aí de quem aprecia os tucunarés, né? Tem vontade de ter É, desses? um dos mais apreciados, que é o borboleta. Aquele lá, o tucunaré fogo. Esses são nomes populares, né? O nome Certo. científico seria Cicla orinocense, Cicla miriane, o fogo. Esse aqui é um tucunaré azul, que é o Cicla piquite. E aquele e o outro que está escondidinho ali são dois Cicla kelberis, que é o tucunaré amarelo. Da Que nossa é o- região aqui é o que mais comum. Isso. Até os azuis também, aqui assim, mais próximo, na região ali da Serra da Mesa, por ali a gente encontra eles também. Eles ocorrem por aqui. Show de bola, cara. Cara, eu queria, assim, entender um pouco a mais como é que foi esse interesse de criar peixe. Começando por você. Ah, por mim, desde molequinho, sempre eu ia nas lojinhas, via ali uns betinha, né? Uns aquarinhos pequenininhos assim. A gente comprava, matava, igual o Gustavo falou aí, né? Porque eu acho que todo mundo, Porque na verdade, menino- começa assim, ninguém menino- começa sabendo nada. E A menino gente- vê o Betinho e quer pegar na mão, né? Quer... E assim, isso é até uma informação que às vezes o lojista peca um pouco com o consumidor final hoje em dia, que é a falta de informação. Às vezes você vai ali e fala que o betinho você coloca num aquarinho lá e uma vez por semana você joga a água toda fora e põe uma água nova limpa. E não é bem assim, né? Até a gente estava comentando aqui antes de começar a gravação, né, que o aquário a gente tem que ter consciência que ele não é uma ornamentação de sua casa. Você não vai fazer um aquário para decorar sua casa. São pets, é animal, igual um cachorro. Certo. É um animal vivo que está aqui dentro, que você cria, cuida. E para isso, né, a água é todo um ecossistema, um aquário. Tem a questão da filtragem aí, que tá a biologia e tudo mais. Então, assim, isso que às vezes é um conhecimento assim, muito falho aqui, que é passado às vezes até por lojista, de tipo, o aquário ficou sujo, você joga toda a água fora e bota água nova, você está destruindo completamente o ecossistema, né? Toda a biologia que você tem aqui formada, você está descartando. E uma coisa interessante que ele falou aí da questão da biologia, do ecossistema, que assim, o aquário ele é como que eu posso dizer, um mini mundo. Aqui você tem que controlar os parâmetros, você tem que controlar toda a biologia, tudo que o animal tem na natureza, você tem que retratar aqui. Entendeu? Igual E assim, no caso de tucunarés ou peixes da espécie, né, que é encontrada no Brasil, você mais ou menos cria vamos dizer que a paisagem ou a ornamentação a do gente local tem que retratar. voltado Não pro- só a paisagem, mas a gente retrata também temperatura, acidez da água, que é o pH da água. Tem que tudo ser retratado aqui. E assim, igual pra criança, o pessoal, eu vou comprar um aquário pro meu filho. E assim, eu acho que é uma coisa muito massa. Uma vez eu tava assistindo o canal do Richard Rasmussen, e ele falando que ali é um mundo que você tem que estudar biologia, você tem que ensinar química pro seu filho, você tem que ensinar tudo. Isso aqui pode ser um bom começo pra criança aprender a gostar disso. a ter cuidado, né? Ter Responsabilidade. Isso, é uma das melhores formas de adquirir responsabilidade, né? Quando ele passa a ter o animal, ele tem a consciência de que ele precisa tratar direitinho, tem que preocupar, igual o Gustavo falou aí, com os parâmetros da água. E hoje em dia um aquário desse aqui, para você manter ele, igual a gente falou, para manter os parâmetros, você manter um pH, manter a amônia zerada. Isso aí é coisa que se quiser a gente aprofunda ainda sobre o que é amônia, os parâmetros. Mas para a gente manter, tem que ter a filtragem, né? Que a gente já começou falando aqui. Mas só a filtragem não é tudo, não é suficiente. A gente precisa sim fazer uma troca de água, mas tem que ser uma troca parcial para não ter aquela perda de biologia que eu citei, né? Que eu falei. Que aí no caso a gente chama de TPA, que é troca parcial de água, onde a gente tira uns 30% do volume de água, descarta, coloca água nova. Como a gente está na cidade, a água vem tratada com cloro. Então tem A gente usa, no Você caso, tem um exemplo lá do produto aqui que... isso, um anticloro qualquer, no caso aqui é um Prime, né, com condicionador de água. Certo. Tira metais pesados, cloro, várias coisas. Aí precisa colocar na água. No caso, esses parâmetros, assim, né? Igual hoje aqui em Anápolis mesmo, eu não saberia a quem recorrer. Eu espero que vocês me dêem essa liberdade, vou deixar o link lá, às vezes o Instagram de vocês. Pode deixar, Para quem tiver dúvida lá, acionar vocês, perguntar. Se acho que vocês estão dispostos a ajudar, né? Tranquilo. E assim, em relação, igual você falou aí, de pH, de parâmetros. Parâmetros na questão de amônia, nitrato, nitrito, para qualquer peixe é zerado. Isso é indiscutível. Tipo, a amônia, vamos começar a dar uma basezinha aí. Quando um peixe defeca na água, ou um resto de matéria orgânica, um resto de ração, tudo que tem na água,
vai tipo derretendo, vai tipo apodrecendo. Certo. Isso vai tornando a água tóxica, que no caso é a amônia. Aí a amônia tem o ciclo dela, a fase, ela é transformada em, se não me engano, você sabe a sequência? Eu confundo sempre. Isso, eu sei que ela, de amônia ela passa para nitrato, de nitrato para nitrito. E ela é tóxica, aí no caso... No caso, o sistema de filtro ajuda já a isso? Ou você tem que As estar... mídias biológicas, elas têm esse dever de transformar a amônia em nitrito. Isso, que eu ia te mostrar aqui no filtro. Essas pedrinhas brancas aqui são cerâmicas, né? Certo. Elas são altamente porosas. E ela com o tempo na água, não é do dia pra noite, tipo assim, coisa de meses, ela vai formando uma colônia de bactérias, né? O ciclo da amônia ele demora até 3 meses, até 90 dias, para poder... Aí no caso tem que colonizar elas. Com o tempo ela vai formando essa biologia, e essa biologia seria tipo bactérias que a gente não vê visível, mas a Certo. microscópio viria, que vai estar se alimentando dessas coisas, vamos dizer assim, desses restos que eu falei, que vai tornando a água tóxica. Tipo, ela se alimenta da parte tóxica para deixar a água limpa, para ficar... No caso, ela retém esses organismos, né? Isso, ela transforma a água, ela tipo remove isso da água para os peixes poderem viver de boa. Cara, eu vou começar a fazer aquelas perguntas meio que bestas, mas que eu tenho curiosidade. Igual assim, ó, às vezes a gente vai pescar e tal, né? E às vezes a gente vai fazer a limpeza de peixe para se alimentar. Às vezes eu vejo a presença de vermes, né? Eu vejo presença de alguns outros tipos de parasitas que está nesses peixes. No caso, quando você está no aquário, há essa prevenção também? Sim. No caso, para os vermes, existem vermífugos específicos para os peixes. E assim, toda vez que a gente pega um aquário, igual aqui a gente tem uma fauna fechada. Toda vez que a gente pega um peixe novo que vem de um criador, mesmo que tenha sido um peixe que tenha um passado, que tenha tudo, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente introduz um peixe doente aqui, a gente perdeu uma fauna, tem aquário aí de 30, 40, 50 e por aí vai. Então a gente geralmente tem um aquário separado, que se chama quarentena, né? Que a gente deixa o animal ali por um certo tipo de tempo, uma certa quantidade de tempo, pra gente depois introduzir ele na nossa fauna para não passar essa doença. Essa vermifugação, é igual você falou, aí eu até pude estar já acompanhando outros canais, né, de aquarismo, realmente eu vi que alguns têm as estruturas de outros aquários, né? Igual lá no meu caso, eu tenho também. Você já tem outros Um exemplo que eu vou dar é que o Rodrigo perdeu. A gente comprou uns, até comprei junto com ele, uns tucunarés azuis que não são peixes muito caros, e a gente ele pegou e colocou. O animal, ele desenvolveu uma bactéria e matou uns peixes deles bem mais caros. Eu queria um peixe de um fornecedor que, teoricamente, era para ter feito esse processo de quarentena antes de comercializar. A gente foi na confiança, né? Colocou. E aí, infelizmente, o peixe em si que veio, vamos dizer, ele já tinha aquela bactéria no organismo dele e tudo mais, para ele não estava afetando. Mas quando ele entrou no meu aquário, que entrou em contato com os outros peixes que nunca viu aquela bactéria antes, a bactéria foi nos outros peixes, atacou e acabei perdendo grande parte da fauna aí. Então, assim, a prevenção de você criar peixes hoje, né, da fauna brasileira, né, em forma de aquário, no aquário. Então, há essa questão de fazer a quarentena. Aí, qual que é os princípios de fazer? Então, vermifugação? Na verdade, qualquer peixe. A vermifugação é muito específico, mas assim, igual no meu caso, eu tenho um outro aquário lá secundário, ele fica desativado. Quando eu adquiro um peixe novo, eu coloco o peixe lá por uns 15 dias para mim observar o peixe em vários aspectos. Observar se ele não apareceu nem tipo um corroído na nadadeira, no rabo, se ele está se alimentando bem, se ele não está se coçando, observar o comportamento dele. E eu já aproveito esse período para adicionar alguns medicamentos na água para combater alguns tipos de fungo, então, bactéria. existe todos os medicamentos. Sim. Hoje em dia no mercado aí... Isso é posto na água. Isso, na água. água. A água faz o tratamento. Tem alguns que a gente... Por exemplo, para a gente poder dar um vermífugo para um peixe desse, ninguém vai pegar um peixe e dar na boca dele. A gente coloca no alimento, joga, ele come e por aí vai. Interessante. E essa questão da quarentena aí também, igual para essa modalidade nossa que é o jumbo, que é os peixes grandes, carnívoro, tem muitos peixes que às vezes se alimentam só de alimento vivo. É uma precaução a se tomar com alimento vivo também. Que o alimento vivo, por exemplo, um lambari, muitas vezes é coletado. Ele vem de uma represa, vem de algum lugar. Aí é importante também que o dono tenha essa precaução em casa, né? Que ele previna em outro aquário, trate os lambari antes de fornecer. Aqueles lambarias passaram para o processo de quarentena antes de ser fornecido aqui. Entendi. Não foi direto. Até para mesmo, limpar o peixe. Até mesmo você sentir também a questão do
da saúde do animal, né? Que a gente falando aí, você pega um lambari aí de uma represa ou de algum tipo de criatório que é uma fauna totalmente diferente dessa, né? A água limpa, potável, né? Com pH em dias. Eu falei no começo do vídeo, isso aqui é, entre aspas, um mini mundo que a gente tem. E a gente tem que tomar cuidado do que a gente vai introduzir aqui para não afetar naquilo que tá se dando bem, que a gente está conseguindo levar bem. E uma das grandes diferenças disso aqui para a natureza é que isso aqui é um ciclo fechado, né? Isso aqui, a água está aqui, desce para o filtro, mas ela retorna, está sempre aqui. E a água nova, quando a gente faz a troca parcial, já seria uma água tratada, de rua, com condicionador. Vocês fazem o tratamento vamos dizer que no outro tanque também? Não, no caso pode, como o aquário é muito grande, fica difícil da gente tratar uma quantidade de água dessa que a gente vai tirar. A gente coloca direto, mas na mesma hora que está adicionando água nova, já entra com os medicamentos, ela vai misturando aí aos poucos. E a questão também já do Porque controle mesmo de que a pH gente tire, e tudo, né? Isso, mesmo que a gente tire muita água, tem muita água aqui ainda, então a água que vai entrando vai devagarzinho, ela vai misturando aos poucos, os peixes não sentem tanto. Mas nesse caso da análise da água da rua é quase que desnecessário. Eu não sei se é um padrão deles, mas o pH sempre vem neutro, mais ou menos, e a amônia vem zerada. Entendeu? Cara, assim, outras perguntas que eu vou fazer, né? Às vezes muita gente brinca, comenta, eu queria que vocês conseguissem me explicar isso. Questão dos peixes, né? Como vocês falaram, não é um pet, não é um animal que interage, mas eu mesmo pude ver o Rodrigo aqui, ele meio que um pouco brincando com os tucunaré dele e tal. Peixe tem memória? Tem. Porque, assim, eu não vou dar nenhuma explicação científica, acho que o Rodrigo ele é mais capacitado para isso. Quando eu chego na frente do meu aquário, todos os peixes vêm para poder ser alimentados. E assim, entrando nesse mérito também, acho que é uma coisa que a gente deveria ressaltar muito da questão do respeito ao animal. Por exemplo, eu tenho umas arraias lá em casa, que acho que no próximo aquário a gente vai mostrar. Se eu chegar na arraia e colocar a mão nela, ela vai achar que é um alimento. E assim, eu tenho um certo respeito, eu sei quando ela tá querendo interagir, quando não tá. Agora, se uma pessoa de fora vir chegar e colocar a mão nela, assim, eu particularmente não confio, porque eu acredito que ela possa sofrer um ataque ou algo do tipo. Ela possa querer ferroar, né? Isso. A pessoa possa sofrer um ataque. Né? Entendi. Você tem alguma especificação sobre falar sobre a questão da memória? Então, cientificamente nada comprovado, mas a gente que é criador, falando como criador, não como veterinário, a gente percebe muito isso. Tipo, lá em casa também, no meu aquário. É um aquário que assim, eu chego lá, os peixes começam a me seguir, acham que vai tratar, eles já... Então cria uma memória. Eles já conseguem me associar à alimentação, então, à comida. Há uma memória, né? E chega uma pessoa nova, diferente, eles já, às vezes, já vai mais lá pro fundo, já vai pra um canto. Aqui, ó, dá pra ver o... Tacoado. A gente tá aqui conversando, o aquário não é nosso, já tem um peixe tacoado. Talvez com o dono chegando aqui, ele já vem aguardar pela comida. Uai, cara, é o seguinte, então... Bora pros outros aquários, então, pra gente continuar esse bate-papo, então? Vamos. Então é isso aí. Vamos com a gente.